As pessoas pensam que o processo de alma gêmea é um rótulo, né? Que você vai encontrar uma pessoa, que você vai bater o olho nela e vai se apaixonar perdidamente ela por você. E geralmente você vai ver o amor mais lindo da sua vida e que tudo vai ser maravilhoso, a maior ressonância. E é como se você não precisa, você pudesse se isentar de todo um trabalho de desenvolvimento consciencial seu em parceria com a outra pessoa. Né, que a coisa acontece por si só, você já se apaixona, a outra pessoa também, fica todo mundo se amando profundamente, ninguém mais erra, é tudo perfeito. Aí você vê as pessoas que se encontram nessa frequência, às vezes o relacionamento dá certo, às vezes vira um caos, e a pessoa não entende por quê. Porque, gente, a coisa mais importante que tem não é a gente buscar a informação do rótulo, se a outra pessoa é alma gêmea ou não, se fulano é parente de Jesus ou não, se tal coisa é isso ou aquilo, quem é mais importante na escala evolutiva. Não, gente, é a construção real que a gente faz estando aqui embaixo na oportunidade da vida que a gente tem aqui agora. Do nosso compromisso. É o que a gente realmente está fazendo. É a construção real que a gente está criando. Tem gente que se perde em umas ilusõezinhas de se achar importante, de se colocar com coisas, se gabar de certas coisas. Gente, mas realmente, o que está sendo feito de verdade? Não é o rótulo, não é a casca, não é o que você mostra, é o que é. É o que você emana de verdade para as pessoas, o que elas captam dessa luz que você emana e que você capta da luz delas. A questão do casal é a mesma coisa, gente. Que pensa bem, o que são as almas gêmeas de maneira geral? Você tem um eu superior ali, o casal criador, depois vão sair projeções de energia ali daquele do lado masculino, do lado feminino, que vão se projetar, e no final hoje você faz parte de uma parte de um eu superior ali masculino seu, com algumas partículas que saíram dali, homens, no meu caso, e que tem a mulher ali do outro lado, que seria a minha alma gêmea, que vai ter as partículas delas também. Por exemplo, né? Mas você encontra essas pessoas, já está tudo certo, tudo pronto? Claro que não, gente. Se você não se preparar na sua vida para se desenvolver e a pessoa também não estiver no processo dela, se vocês não se afinizarem, não vai existir ressonância entre vocês. Se os defeitos do ego, da personalidade, se os problemas pessoais, os bloqueios forem maiores do que aquilo que você estruturou em termos consciencial, em termos de equilíbrio emocional, em termos vibratórios positivos, a relação vai ser turbulenta. Ela não vai dar certo só porque a pessoa tem afinidade vibratória com você. Porque você, através das suas atitudes, você pode piorar muito ou melhorar muito a sua relação com a outra pessoa. Então, o primeiro passo nosso, gente, para o processo transmutativo, ele é a gente com a gente mesmo, que ele é individual. Né? Transmutação é um processo individual. Então, é você com você mesmo. Você olhar para você e falar assim, gente, eu tenho que melhorar uma série de coisas. Não adianta eu ficar fingindo, apesar de eu estar me dando bem aqui embaixo, entre aspas, às vezes isso não é o meu caminho real. O que eu preciso fazer para vibrar algo mais leve? Para me estruturar melhor? Para emanar algo melhor para mim mesmo primeiro e depois para os outros? Para me posicionar melhor com as pessoas? Para interagir melhor com elas? Para ser mais construtivo? Para dar um sentido para a minha vida e para ajudar a dar um sentido para os outros? Esse é o processo individual. Agora, nesse processo individual, quando você vai se relacionar com alguém, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento de amizade, ou seja um relacionamento amoroso, isso também conta, gente. Por quê? Porque se você tem um padrão vibratório consciencial, um objetivo e certos princípios, e você tem um pensamento, desejo e vontade, que são os elementos que te guiam nas frequências que você vai gerando para co-criar e manifestar o seu universo. Pensamento, desejo e vontade, você está manifestando, gerando frequência e co-criando ali a sua vida. Se a outra pessoa que está com você, o pensamento, desejo e vontade dela estão em outra direção, criando outras frequências, como é que vocês vão encaixar? Entendem? Então, tanto amigos que querem cumprir um compromisso juntos, quanto pessoas que fazem um trabalho
um trabalho profissional, que eu quero dizer, quanto pessoas que se envolvem num relacionamento, se essas pessoas querem que a estrada seja mais duradoura e construtiva, né, elas têm que se afinizar. A ressonância. É por isso que existe o processo de modulação, um modulando o campo do outro, um vai aprendendo com o outro e vai se afinizando. Ou as pessoas vão internamente se modificando, cada um querendo seguir por uma direção, isso vai tirando aquela ressonância das pessoas, elas vão se separando. Então, a estabilidade de duas pessoas, seja um amigo, seja um colega de trabalho, ou seja um casal, gente, ela não é mágica vinda de um rótulo, porque aquelas pessoas têm uma vibração compatível. Ela não é a realidade que se sobrepõe a você. Ela depende de como você se posiciona no meio disso e a outra pessoa também. Se as atitudes de vocês dois, se o pensamento, desejo e vontade estão em coerência, ressonância e afinidade para vocês irem se aproximando. Vocês conseguem imaginar um Deus criador, né, que é a trindade, né, que é, então a trindade quer dizer o neutro e a polaridade, masculino e feminino, ou seja, um casal criador ali na sua trindade. Vocês conseguem imaginar esse casal criador? O masculino querendo criar uma coisa no universo e a feminina querendo criar outra coisa? Como é que fica isso, gente? Até quando falam o eu sou eu, né, quando vem a manifestação de divindades que falam juntas, elas falam uma só voz. As duas vozes estão ali juntas. O mais grave e o mais agudo falam um em cima do outro. Porque existe afinidade até mesmo sonora ali. A ressonância é como se fosse uma corda de uma viola caipira, que tem a nota mais grave e aguda, mas é a mesma nota. Quando você toca ali, as duas cordas vibram a mesma nota. Uma é mais grave, a voz mais masculina, a outra é mais fina, feminina, mas é a mesma nota, emitem a mesma frequência. Em alturas um pouco diferentes, porque está mais grave ou mais agudo, mas a mesma frequência. Esse é o nosso trabalho também. Modular não é só você chegar ali e no caso de um casal, só transar com a pessoa e acabou, não, gente. E o aprendizado um com o outro. E o carinho de um com o outro. A nobreza um com o outro. O respeito um pelo outro. Aceitar a si mesmo, aceitar o outro. Participar do processo do outro de crescimento. Permitir que o outro participe do seu. Cada um estando no seu lugar, respeitando o seu eu sou. Cada um se conectando com o seu próprio eu superior. E os dois se afinizando para entrar num caminho de eu sou eu. Então, essa é a questão que eu acho mais importante sobre essa questão de alma gêmea. E se não for alma gêmea, da pessoa que vai se relacionar com você. Porque se você encontra uma pessoa que às vezes nem está na vibração de alma gêmea com você, se vocês dois tiverem vontade de se afinizar, de aprender e de fazer com que a coisa dê certo, a coisa vai dar certo. Não esperem a resposta vindo de fora. Construam o caminho de vocês. O caminho relacional, o caminho financeiro, o caminho de amizades, o caminho de compromisso. Porque é bacana quando você olha pela caminhada, o caminho que você caminhou. Primeiro você gostar do jeito que você caminhou, porque às vezes você está num caminho que é até legal, mas você está caminhando de um jeito que você tropeça demais, que você passa a perna nos outros, que os outros caem junto com você. Ou às vezes você está caminhando de um jeito que é leve para você, que ajuda os outros a caminharem com você também. Então, qual é o rastro que você deixa no seu caminho? As pessoas olham para você, como que elas ficam? Você passou pela vida delas, a vida delas melhorou, você trouxe contribuição verdadeira, ou você bagunçou? A gente precisa olhar para isso. Num casal é a mesma coisa, para pensar em questão de alma gêmea. Nas amizades, a mesma coisa. No trabalho profissional, a mesma coisa, gente. É compromisso. No compromisso com o dimensional, no compromisso com a humanidade. Essa nobreza que todos nós precisamos trabalhar e aprofundar.
né? E tudo que eu estou falando aqui, gente, não é na pretensão de que eu atingi esses pontos, eu estou aqui falando o que os outros têm que fazer, não. Eu estou dizendo que coisas que são válidas para todos nós, inclusive para mim. Eu também tenho o meu processo, também tenho meus bloqueios para desbloquear, eu também tenho meus pontos para aprofundar, eu também tenho pontos para melhorar o meu compromisso, o meu trabalho, meus comigo mesmo, meus na minha relação. Sempre tem, porque sempre é infinito o seu processo evolutivo. Então, sempre vai ter como você voltar mais ali para o seu padrão original, essencial, para você, como você aprofundar mais e aumentar a sua ressonância numa relação, como você somar mais num trabalho, como você melhorar o seu compromisso, sempre vai ter. Mas a gente tem que se questionar.